Ter entendido isso talvez tenha sido uma das experiências mais importantes da minha vida. E eu lembro como se hoje fosse do dia em que eu cheguei a essa constatação. Quando eu me deparei com essa ideia e vi essa ideia causando uma espécie de abalo, uma espécie de evento sísmico dentro de mim. E eu queria dividir com você essa ideia porque, a despeito de sua imensa simplicidade, ela pode também lhe causar um impacto muito significativo. E para tanto, eu acho que o passo mais importante que precisamos dar aqui é partir do pressuposto, como aqui já disse reiteradamente, que o sofrimento ele é parte da experiência humana. Daí a noção de humanidade partilhada. Nós, pelo simples fato de sermos humanos, experimentamos o sofrimento. Disso não se segue de modo algum que o sofrimento ele esteja igualmente distribuído. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu esteja sofrendo tal qual todos os outros seres humanos do planeta. É evidente que há pessoas que estão numa condição maior ou menor de sofrimento. Mas há um ponto aqui muito interessante e que dialoga diretamente com essa questão, com essa ideia que nasceu dentro de mim e que provocou de fato uma mudança na minha forma de perceber a realidade, que é o sofrimento por si mesmo, que todos nós experimentamos, e aquele sofrimento que nós adicionamos ao sofrimento a partir da camada mental ou das projeções que desempenhamos todos os dias. Porque à medida em que nós dizemos que algo deve ser assim ou deve ser assado, nós acabamos por acentuar esse sofrimento quando nós negamos aquilo que está conosco num dado momento. Eu vou explicar isso. É claro que, como disse, nós experimentamos o sofrimento. Só que à medida em que nós tentamos esconder esse sofrimento, negar esse sofrimento, dizer esse sofrimento não deveria estar aqui, há uma disfunção na realidade, eu não aceito isso, nós acabamos por aumentar esse sofrimento. Esse é o ponto central. Isso, gente, vale para questões importantes, né, caras, graves de nossas vidas e para coisas muito simples também. Indo às coisas simples, nós podemos ver isso no modo como nós lidamos com algumas tarefas. Há coisas que nós dizemos, e isso deveria estar acontecendo, ou e isso não deveria estar acontecendo. Quando nós estamos passando por uma interrupção, por exemplo, vou sentar para estudar, vou fazer alguma coisa que exige foco, terminar um relatório para entregar para o meu chefe, que seja, e alguém nos interrompe, nós somos tomados por uma espécie de fúria. Por quê? Porque nós dizemos, olha, a realidade não deveria estar operando assim, mas do modo como eu considero que ela deveria estar operando. E isso acentua o nosso sofrimento. Porque há o sofrimento de ser interrompido, porque se tinha uma intenção, eu não quero ser interrompido agora porque eu estou lidando com uma coisa importante. Quando nós somos então interrompidos, é como se a realidade dissesse, olha, há o que você quer e há o modo como as coisas operam. Quando nós dizemos isso não deveria estar acontecendo, nós aumentamos esse sofrimento. E isso acontece de forma abundante, a todo momento. E qual foi a grande reflexão ou a grande constatação que eu tive, né? Foi de perceber que eu não preciso alimentar esse sofrimento à medida em que eu aceito isso. Essa constatação se deu de forma muito metafórica, muito bonita na minha vida, quando eu tive contato com um conceito da arte japonesa chamado kintsugi, né? O kintsugi é um modo em que você repara cerâmicas. Então imagine que eu tenho aqui um vaso, o vasinho quebra, cai da minha mão, quebra. Para eu reparar esse vaso, o primeiro movimento que eu faria, seguindo as convencionalidades, seria justamente tentar reparar de modo que eu pudesse tapar essas rachaduras, de modo que essas rachaduras ficassem escondidas. E o que diz o Kintsugi, ao contrário, não faça isso. Evidencie as rachaduras, porque elas têm uma beleza a mostrar.
Então eles fazem o processo de reparo, de conserto do vaso, usando ouro, né? Tinta de ouro, para evidenciar, para expor essas rachaduras. Eu até te convido depois a pesquisar aí no Google sobre, só pesquisar Kintsugi, que vai aparecer para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo dizer. E eu, diante dessa arte, né, que tem muito a nos ensinar, cheguei a essa constatação, porque é muito fácil passar boa parte da vida fugindo de algumas coisas, tentando esconder algumas coisas. É evidente que, como eu disse, o sofrimento ele está presente em todos nós. O sentimento de inadequação está presente em todos nós. Nós temos coisas que nós gostaríamos de esconder, de não falar. E nós passamos boa parte da vida tentando camuflar essas coisas muitas vezes. E isso cria um sofrimento adicional completamente desnecessário. Eu me pus então a perguntar, sob influência do Kintsugi, até que ponto essas imperfeições não seriam, então, parte da beleza do meu ser, da minha vida. Há coisas que nós tentamos evitar, mas ou não mostrar, mas até que ponto que essas coisas não deveriam ser mostradas porque elas são uma parte fundamental da força da nossa biografia, do nosso ser. Até que ponto? E essa reflexão toda, ela é muito importante e pode soar tudo isso muito papo de coach, né? Alguma coisa assim. Mas eu queria que vocês entendessem isso na prática, sabe? Porque a ideia talvez ela não seja de todo nova. Mas quando você percebe isso, uma chavinha vira na cabeça. E nós podemos pegar exemplos inúmeros para expressar essa ideia. Eu me lembro, por exemplo, há bem pouco tempo eu estava assistindo um vídeo no YouTube do jogo em que o Ronaldo, fenômeno, teve a lesão no joelho. E é claro que naquele momento aquilo era uma imensa tragédia, um imenso sofrimento. E é inegável que foi o caso, porque aquilo lhe causou dor, aquilo lhe causou incerteza. Mas quando nós olhamos, tendo passado tudo como se deu, né? As coisas aconteceram da forma como aconteceu, as coisas aconteceram da forma como elas aconteceram, e nós olhamos em retrospecto e nós vemos que a beleza daquela biografia é indissociável daquele sofrimento. Aquele sofrimento, quando nós ganhamos esse distanciamento provido pelo tempo, foi muito importante para embelezar aquela biografia. Então é uma espécie de kintsugi, né? É um vaso que foi um vaso que se quebrou naquele momento e que foi reparado e que ele torna-se mais bonito pelas imperfeições. Isso é muito, muito interessante, né? E que, claro, se manifesta em histórias assim extraordinárias de grandes viradas, mas também se expressa em momentos muito práticos da nossa vida. Coisas muito cotidianas, né? Como eu disse, o indivíduo pode estar ali tentando esconder alguma coisa porque aquilo lhe causa embaraço, lhe causa vergonha, lhe causa constrangimento. Mas até que ponto aquilo ali não é justamente o elemento central da sua biografia que torna a sua biografia aquilo que ela é? São coisas que nós precisamos refletir, né? Sair um pouco desse olhar costumeiro, que é o olhar do antagonismo, à luz de um lado e à escuridão do outro lado, para assumirmos um olhar complementar, de modo que essas coisas se somem. Eu acho muito bonito, e mais uma vez aqui me apossando de uma metáfora, a noção de chiaro-escuro, né? Que é uma técnica de pintura advinda da Itália, em que se faz uso das sombras, coloca-se elementos de sombras para evidenciar a luz e vice-versa. Então a sombra torna-se um elemento central na expressão da luz. E isso dialoga diretamente com isso que aqui estou tentando trazer para vocês. As nossas experiências de inadequação, nós podemos lidar com elas e talvez a forma mais prudente, mais inteligente, mais serena de lidar com essas coisas seja justamente trazendo essas coisas à luz em vez de escondê-las como habitualmente fazemos.
Por fim, como eu sempre aqui peço, deixe o seu like nesse vídeo se ele de alguma forma dialogou com o seu momento de vida, se isso te trouxe uma percepção diferente sobre o modo de operação da realidade, como as coisas funcionam ou deveriam funcionar. E considere também, se você gosta de conteúdos assim, se inscrever aqui no canal. Será um imenso privilégio tê-lo aqui também. Eu estou sempre produzindo conteúdos assim. Eu diria que não... Esse é um conteúdo mais simples, né? Há conteúdos mais densos aqui no canal, mas eu queria partilhar isso com vocês porque foi de fato uma experiência bastante transformadora dentro de mim quando eu cheguei efetivamente a essa constatação. Tá legal? E por fim também, última recomendação, se você quer aprender mais sobre procrastinação, que é o tema central desse canal, considere conhecer o Ímpetus. Eu vou deixar aqui o link na descrição, lá tem tudo detalhadinho, explicado. Caso queira saber mais, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui que eu prontamente responderei. Tá legal? Te vejo na próxima.